Laura, do you want to put up the first verse, please? And you want to read it, please? No, she'll read it for you. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amen. Amen. You okay? You notice in Nina's testimony two things. Você consegue ver no testemunho da Nina, duas coisas. Yeah, one was a really huge thing that happened, her father dying. Primeira coisa, você vê que uma grande coisa aconteceu, que o pai dela veio a falecer. And the other thing was a really small thing, which was Maris hurting her hand, and that's why she said, I was rushing to church, that's how I hurt my hand. E outra coisa muito pequena que aconteceu, que a Mary cortou a mão dela e ela estava com pressa de ir para a igreja. But you see this, that in the big things and the little things, God was working in Nina's life. Você pode ver também que nas grandes coisas e nas pequenas coisas, Deus estava trabalhando na vida da Nina. Amen. And this verse is the deepest verse in all of the Bible. E esse verso é o verso mais profundo em toda a Bíblia. And if you want to know God, se você quer conhecer a Deus, and if you want to know God in a deep way, se você quer conhecer a Deus de um jeito profundo, study this verse. Estude esse verso. And think of your own life. E pense na sua própria vida. And you will find it amazing when you trace back God's hand on your life. Amém. E você vai ver você vai ver Deus, o traçado que Deus trabalhou na sua vida. And you will say, from Him and through Him and for Him are all things. Você vai dizer que pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. All things in your life. Todas as coisas na sua vida. And when you realize that God was in control of everything in your life, e quando você perceber que Deus está em controle de tudo na sua vida, then you will say, to Him be the glory forever and ever. E aí você vai dizer para ele seja a glória para sempre e sempre. Amen. Next verse, Laura, please. You read it out, please, in Portuguese. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amen. Again we see this phrase, all things. Novamente nós vemos essa frase, todas as coisas. And God using all things in your life. E Deus usa todas as coisas na sua vida. And working all the things in your life for your good. E trabalha todas as coisas na sua vida para o seu próprio bem. Amen. But this verse only applies to those people who love Him. Mas esse verso somente se aplica para as pessoas que a Ele o amam. If you love God, se você ama Deus, the true and living God, o Deus verdadeiro e vivo, the God and Father of our Lord Jesus Christ, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, then you can know. Daí sim você pode saber that in all things that happen to you, que todas as coisas que acontecem com você, God is working all of these things together for your good. Deus está trabalhando todas as coisas para o seu próprio bem. Amém. Amen. And this will bring you peace in your heart. Isso vai trazer paz para o seu coração. This will bring you joy in your heart. Isso vai trazer alegria para o seu coração. And this will give you victory. Isso vai te dar vitória. Amen. This is the victory that overcomes the world. Amém. Our faith. Essa é a vitória que sobrepõe o mundo, a nossa fé. Because we believe that in all things that happen to us, God is working together for our good. Porque nós acreditamos que todas as coisas que acontecem com a gente, Deus está trabalhando para o nosso próprio bem. And no matter how hard we are hit in this life, amém. Não importa o quão forte nós sermos atingidos nessa vida, we rise back up again. amém. Nós nos levantamos de volta. And we say, God, you're working all these things together for my good. E aí nós dizemos, Deus está trabalhando todas as coisas para o meu próprio bem. Because I love you. Aleluia, porque eu te amo. Because I'm one of them who've been called by God. Porque eu sou daqueles que foi chamado por Deus. Because of your great purpose for me. Pelo seu grande propósito para mim. Amen. God said about His people that He has raised them up for His glory. Deus fala das suas pessoas, do seu povo que está levantando eles para a sua glória. That's why you're a Christian. É por isso que você é um cristão. Because God has raised you up. Porque Deus te levantou. To live for His glory. Para viver para a glória dele. To serve Him with all your heart. Para servir a Ele com todo o seu coração. To obey Him, to love Him. Para obedecer a Ele, para amar a Ele. To speak about Him. Para falar
sobre ele. to give Him glory through your life. Para dar a glória dar glória a ele através da sua vida. Amen. God is working all things together for your Deus good. está trabalhando todas as coisas para o seu próprio bem. Amen. So now with those two things, E agora com essas duas coisas, that as we saw in the first one, everything comes from Him, e você vê que a primeira é que tudo vem dele, and the second one, everything is working for our good. e a segunda é que tudo está sendo trabalhado para o nosso bem. Let's continue our study from last week about the prophet Jonah. Vamos continuar o nosso estudo da última semana sobre o profeta Jonas. Amen. We will skip that verse, and if you want to read it out, Laura, please. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amen. This is what he was told to do. E é isso que Deus disse a ele a fazer. But let's see what happens. Next verse. Nós vamos ver o que aconteceu. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Amen. He was running away from God. Ele estava fugindo de Deus. Many Christians try to do that. Muitos cristãos tentam fazer isso. But if you're a child of God, Mas se você é um filho de Deus, God is your Father. Deus é seu pai. And God will come after you, E Deus vai atrás de você. no matter where you go to. Não importa onde você vá. But He's going to work all things together for your Ele good. vai trabalhar todas as coisas para o seu próprio bem. God never lets His children go. Deus não deixa nunca os seus filhos irem. Jesus said, nobody can snatch them out of my Father's hand. Jesus disse que ninguém pode arrancar da mão do pai dele. My Father who gave them to me is greater than all. O pai que deu a mim é maior que tudo. God fills heaven and earth. Deus preenche os céus e a terra. There is nowhere to go away from God. Não tem como você fugir de Deus. But if you want peace and joy, Mas se você quer paz e alegria, submit to Him, se submeta a Ele, obey Him, obedeça a Ele. and then the blessing of God will be upon your Aí life. as bênçãos de Deus estarão sobre você. Amen. Now let's see what happens. Next verses, please. Com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Amen. Next verse, please. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Amen. If you were here last week, you know that this is the verse God spoke to this church. Se você esteve aqui na última semana, você sabe que esse foi o versículo que Deus falou para essa igreja na última semana. To those who were sleeping, Para aqueles que estão dormindo, get up and call upon your se God. levante e clame ao seu Deus. There's a work for you to do. Tem trabalho para você fazer. There's something God wants you to do. Tem alguma coisa que Deus quer que você faça. It's not a time to sleep. Não é um tempo para dormir. In the kingdom of No God, reino de Deus. get up and call upon your Se God. levante e clame ao seu Deus. Do you care about your country? Você se preocupa sobre o seu país? Well, get up and call upon your Então, God. se levante e clame ao seu Deus. God answers prayer. Deus responde orações. God waits to hear your prayer. Deus espera escutar as suas It's orações. not a time to sleep. Não é um tempo para dormir. Get up and call upon your Se God. levante e clame ao seu Deus. Now is the time. Agora é o tempo. Amen. Laura, let's continue. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Amen. If you go back, please. Okay. We're missing a verse which says that. This one? Okay. No, I just want to say this. It says in that first chapter that when they were on the ship, E dizem que naquele primeiro versículo, quando eles estavam no barco, that God sent a storm. que Deus enviou a tempestade. God sent a storm.
Deus enviou a tempestade. And maybe for some of you, E talvez para alguns de vocês, there is a storm in your life. tem uma tempestade na sua vida. And it could be E pode ser that God has sent this storm into your que life. Deus enviou essa tempestade na sua vida. Because remember, it says from Him Porque você se lembra que é por Ele, and through Him e através dele, and to Him e para Ele, are all things. são todas as coisas. But if there's a storm in your life, Mas se tem uma tempestade na sua vida, God has a purpose for it. Deus tem um propósito. Amen. Now let's continue, Lara, with that. Sorry, go back. That verse, please, if you want to read it out. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Amen. It says there in English, stormy winds that do His bidding. Okay? In other words, the storms, Em outras palavras, a tempestade, these winds that come into your life, esses ventos que estão indo na sua vida, they obey God. eles obedecem a Deus. Because God rules. Porque Deus reina. And if God is sending a storm into your Se life, Deus está enviando uma tempestade para it sua is vida, for your é good, para o seu próprio bem, to bring you closer to Him, para te trazer perto dele. that you would get up and call upon your Que God. assim você possa se levantar e clamar ao seu Deus. Draw near to Him, Chegue perto dele. and He will draw near to you. E assim você chegará perto de você. Amen. Let's continue, Lara, please. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Amen. These people didn't know God, Essas pessoas não conheciam a Deus. and He was away from God. E ele estava longe de Deus. And they asked Him many questions. E os celeiros faziam muitas perguntas a ele. Let's look at the answer He gave. E vamos olhar para a resposta de Jonas. E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. When He said He was a Hebrew, Quando ele disse que era um hebreu, He meant He was a spiritual Jew. ele quis dizer que ele era um judeu espiritual. A Jew who believed in God, Um judeu que acreditava em Deus. the true O God, Deus verdadeiro. the God who made the heaven and the O earth. Deus que fez os céus e as terras. This is the answer of somebody who was disobeying the Lord. Essa é uma resposta de alguém que estava desobedecendo a Deus. This was the answer of somebody who was running away from God. Essa era a resposta de alguém que estava fugindo de Deus. But you know something? Você quer saber de algo? When you're a true child of God, Quando você é um verdadeiro filho de Deus, you cannot deny what you are. você não pode negar o que você é. Because once you become a child of God, Porque uma vez que você se torna um filho de Deus, you will always be a child of você God. sempre vai ser um filho de Deus. And you will know in your spirit, in your heart, that you are God's child. Você vai saber no seu espírito e no seu coração que você é filho de Deus. If there is anybody here Se tem alguém aqui trying to run away from God, tentando fugir de Deus, you cannot deny what you are. você não pode negar quem You você é. are a Christian. Você é um cristão. You will always be a Christian. Você sempre será um cristão. Jesus Christ is your Savior and Lord. Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. You worship the God who made the heaven and the earth. Você adora o Deus que fez os céus e a terra. You know the true and living God. Você sabe o Deus verdadeiro. You cannot deny what you are. Você não pode negar quem você é. You know God. Você sabe, você conhece a Deus. So get up and call upon your God. Então se levante e clame a Deus. Don't try and run away from God. Não tente fugir de Deus. You know who you are. Você sabe quem você é. Some of you had grandparents who were godly. Alguns de vocês têm até mesmo avós que são pessoas de Deus. A grandmother and a grandfather who prayed for you. Um avô ou uma avó que ora por você. A father and a mother who brought you to church. Nem um pai ou uma mãe que te trouxe para a igreja. Christian friends who loved you and who prayed for you. Alguns amigos evangélicos que oram e clamam por você. You cannot run away from who you are. Você não pode fugir de
quem você é. You are a child of God. Você é um filho de Deus. You can try and live like somebody who's not a Christian. Você pode até tentar viver como alguém que não é cristão. But inside your heart, Mas dentro do seu coração, the Holy Spirit is speaking to o you. Espírito Santo está falando com você. You are God's child. Você é filho de Deus. Why are you living like that? Por que você está vivendo desse jeito? You cannot go on living like Você não that. pode continuar vivendo desse jeito. You belong to God. Você pertence a Deus. He has separated you from the Ele world. te separou do mundo. Jesus paid for you with His blood. E Jesus pagou o seu preço com o sangue dele. You are God's. Você pertence a Deus. Jonah knew. Jonas sabia. He couldn't deny it. Ele não podia negar. He knew Ele sabia he belonged to God, que ele pertencia a Deus. the true God, O Deus verdadeiro. the God who made the heavens and the O earth, Deus que fez os céus e a terra. the God who made that sea where the storm was O Deus que fez aquele oceano onde estava aquela tempestade. Jonah's God. É do Deus de Jonas. He was the only one in the ship that knew the real God. Ele era o único naquele navio que conhecia o verdadeiro Deus. The other people were praying to false gods, E as outras pessoas estavam orando para Deus falsos. but Jonah knew he was the only one who could pray to the true and living God. Mas Jonas sabia que ele é o único que podia orar para o Deus verdadeiro. Brother, sister, you cannot run away from this. Irmãos e irmãs, vocês não podem fugir disso. You who return to Brazil, Sorry. you who will return to Aqueles que estão Brazil, voltando para o Brasil. and God has changed your life in Dublin. E Deus mudou a sua vida aqui em Dublin. You cannot deny it. Você não pode negar Who you are now. quem você é agora. You're not the same person that came to Ireland. Você não é a mesma pessoa que chegou aqui na Irlanda. You know the real God. Você sabe o Deus verdadeiro. You've experienced the Spirit of God in Você this church, tem experimentado a presença de Deus aqui nessa igreja. and you cannot change that. Você não pode mudar isso. Amen. It says in Ecclesiastes, E diz em Eclesiastes, whatever God does, qualquer coisa que Deus faça it shall be forever. deve ser eterno. And when God does a work in somebody's life, E se Deus faz um trabalho na vida de alguém, even if that person tries to run away from it, amém, até mesmo se essa pessoa tenta fugir disso, they can't. amém, eles não podem. Because in their mind, Porque na mente deles, the Word of God stays. a palavra de Deus permanece. In their hearts, Nos corações, the Spirit of God is still there. o Espírito de Deus continua ali. If anybody is away from God tonight, Se alguém estiver longe de Deus essa noite, come back volte. before the storm gets worse. Antes que a tempestade piore, Come back to Jesus. volte para Jesus. You are His. Amém. Você pertence a Ele. You will always be. Você sempre pertencerá a Ele. He bought you with His blood. Ele te comprou com o sangue dele. The devil has no right to any part of your life. O inimigo não tem mais nenhum direito por qualquer parte da sua vida. Amen. Next verse, please. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: "O que foi que você fez?" Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Amen. Next, there was only one thing that could solve this problem. Respondeu ele: "Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." See that it was his fault, Veja que era culpa dele, but it affected the others. mas afetou aos outros. And when we sin, E quando nós pecamos, we can hurt a lot of people. nós podemos machucar muitas We pessoas. can make a lot of people sad. Nós podemos fazer muitas pessoas tristes. You can make your parents sad, Você pode até mesmo fazer os seus pais tristes. or your grandparents sad, Os seus avós. by not walking with God. Através de não andar com Deus. There's nothing troubles a Christian parent more than that. E não tem coisa pior do que preocupa mais uns pais cristãos do que isso. To see their child going away from God. De ver um filho fugir de Deus. But nothing gives a parent greater happiness
Mas nada dá mais alegria do que a paz como estes. than to see their child coming back to Do Jesus. que ver os seus filhos voltando a Jesus. There was only one answer to this problem. Next verse, Só please. tinha uma resposta para esse problema. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Amen. We see the story. I'm just coming to the end of the story. Next verses, please. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amen. There was only one way to make the storm calm. Só tinha um jeito de fazer a tempestade se acalmar. For Jonah to surrender to the will of God. Era Jonas se render à vontade de Deus. This brings calm. Isso traz calma. There may be a storm in your life, Talvez tenha uma tempestade na sua a vida. storm inside of you. Uma tempestade dentro de você. But when you surrender to God, Mas quando você se rende a Deus, when you give yourself totally into God's hands, quando você se dá totalmente às mãos de the Deus, storm becomes calm. a tempestade se acalma. And you know this wonderful peace. E você conhece essa paz maravilhosa. I noticed this. Eu percebi isso. In this huge ocean, Esse grande oceano, Jonah was about to drop into the water. Jonas estava prestes a ser jogado nas águas. It looked as if he would certainly die, Parecia certamente que ele ia morrer, except for God. exceto por Deus. Because as we said at the beginning, Porque assim como nós dissemos somente no começo, from God de Deus and through e God para Deus, and to God e por Deus e para Deus, are all things. são todas as coisas. So when Jonah fell into the water, Então quando Jonas caiu nas águas, he fell into the exact right spot ele caiu exatamente no lugar certo, because God had gone ahead of him. porque Deus foi à frente. It says here, God, the Lord, had provided E diz ali que o Deus proveu, because it wasn't the end for Jonah. porque não era o fim para Jonas. God had a future for him. Deus tinha um futuro para ele. God had a great plan for his life. Deus tinha um grande plano para a vida dele. That's our God. Esse é o nosso Deus. He works all things, Ele trabalha todas as coisas, all things, todas as coisas, together for your good. para o seu próprio bem. The big things As grandes coisas and the little e things, as coisas pequenas, all for your good. todas as coisas. Even things that in of themselves are not nice. Até mesmo coisas que pra gente não é bom. God still works all of these things together for your good. Deus continua mesmo assim trabalhando tudo para o seu próprio bem. Why is that? Por que isso? Okay, we will close with this. The last verse is the third verse that we didn't use. It's Jeremiah chapter 31 verse 3. Jeremias 31, versículo 3. There is there. Laura, you read it out, please. O Senhor me apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Amen. It says there, God says to his people Deus diz para o seu povo that he has loved his people que ele amou o seu povo with everlasting love. com um amor eterno. It's not love for 6 months or a year or 2 years or 5 years. Não é um amor de 6 meses, 1 ano ou 5, 6 anos. It's not love based on your obedience. Não é um amor baseado na sua obediência. It's everlasting love. É um amor eterno. God loves his people with everlasting love. Deus ama o seu povo com amor eterno. And that love will never let you go. E esse amor nunca vai te deixar ir. He'll never let you go. Ele nunca vai te deixar ir. He paid for you
with His blood. Ele pagou o preço com o sangue dele. And He's loved you with everlasting E love. ele te amou com amor eterno. You're still His child. Você continua o filho He dele. still loves you. Ele continua te He amando. still has a plan for Ele your life. continua tendo um plano para a sua vida. He will still receive you tonight. Ele vai continuar te recebendo essa noite. Amen. Let's stand up and worship our Vamos God. nos levantar e adorar nosso Deus.